Já. Oi pessoal, aqui é o professor Edson Moisés. Estou postando mais um vídeo para vocês. Hoje nós conversaremos sobre literatura, especificamente a relação de Fernando Pessoa com o modernismo português. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para não perder os vídeos novos e também, caso gostem da aula de hoje, deixa o joinha aí para contribuir conosco. Bom, então nós vamos começar essa discussão a respeito de Fernando Pessoa dentro das perspectivas mais críticas e contemporâneas do estudo de literatura. É importante vocês compreenderem que a literatura não deve ser percebida como um objeto de apenas reconhecimento de características de escrita, nem tampouco a memorização delas. O estudo de literatura consiste na identificação de procedimentos de linguagem utilizados para cumprir determinadas possibilidades da arte, como a própria representação da realidade, dos modos de organização de sociedade e das maneiras como as pessoas interagem dentro de todo esse espaço social. Pois bem, sabendo disso, nós refletiremos sobre como Fernando Pessoa, por meio de sua estética literária, possibilitou o nosso acesso a diferentes tipos da sociedade. Tipos que foram trabalhados, inclusive, pelos seus heterônimos. Mas antes de falarmos dos heterônimos, é importante fazer uma conceituação do que é modernismo. Modernismo, para o próprio Fernando Pessoa, consiste em criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço. A verdadeira arte moderna, para Pessoa, ela tem de ser maximamente desnacionalizada, acumular dentro de si todas as partes do mundo. Só assim será tipicamente uma arte moderna. Ou seja, para Fernando Pessoa, o modernismo consiste em um processo híbrido de elementos contidos na sociedade e na cultura local, nacional, com elementos presentes em um campo muito mais amplo, no campo global. Então, numa troca de influências culturais, temos como produto isso que é chamado de arte moderna. Para a Pessoa, não existiria uma ideia de arte pura, uma arte que representasse essencialmente uma nação, já que toda a construção artística ela se dá pelo diálogo, pela interculturalidade, por um processo de trânsito entre informações que estão presentes em diferentes territórios e grupos sociais. Além disso, é importante nós entendermos o modernismo não só como um produto de um hibridismo cultural, mas também diferenciá-lo da concepção do que é modernidade. Lembrem que são duas concepções, dois termos completamente diferentes por definição. O modernismo é um estilo artístico que tem, como eu já apontei, a característica da mescla cultural, dessa a antropofagia que nós encontramos dentro do modernismo brasileiro como elementos que caracterizam. Mas, quando a gente fala de modernidade, falamos a respeito de um tipo de sociedade organizada histórica e socialmente em um sentido de alta intensidade em suas relações, sejam essas relações de produção ou de consumo, por exemplo. Isso é o que define uma sociedade moderna, o fluxo social, o fluxo dessas relações ali presentes e ali contidas. Lembrem dessa definição para nossas reflexões futuras. Pois bem, diante então dessa concepção, vamos a algumas características fundamentais desse modernismo. O modernismo, portanto, é uma estética que propõe uma liberdade na maneira como o objeto artístico é produzido. Logo, essa liberdade estética está relacionada a uma negação das padronizações contidas em períodos anteriores. Existe uma ideia errônea a respeito do modernismo, rejeitar os padrões artísticos que lhe antecedem. Mas lembrem, o modernismo ele não rejeita, ele não anula. O modernismo ele propõe uma modificação nessas formas de produção de arte. E é exatamente uma mudança que vai trazer para nós e possibilitar esse diálogo entre culturas. Isso é fundamental de observar.
O segundo ponto que destaco para vocês é que esse hibridismo ele é o resultado de elementos da cultura local com elementos da cultura ou de culturas globais. Como terceiro ponto, destaco para vocês que é importante novamente observar que o modernismo ele não rejeita os estilos anteriores, mas ele rejeita as padronizações de composição artística. Falando especificamente de Fernando Pessoa, eu quero trabalhar de maneira pontual algo de Pessoa que sempre está presente em processos seletivos, que são os heterônimos. E eu quero que vocês tenham muita clareza do que significa esse termo. Os heterônimos, ou esses nomes diferentes, não são apenas pseudônimos escolhidos por Fernando Pessoa para poder escrever e registrar os autores de seus poemas. Mas os heterônimos, eles consistem em uma construção de elementos biográficos somados também a elementos de estilo de escrita literária distintos. Então, esses heterônimos mais comuns dos processos seletivos que eu destacarei são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. O que eu quero de vocês? Quero que observem elementos estilísticos mais comuns para cada um desses três heterônimos. Não se trata aqui de decorar características, mas de compreender como é o modo de construção de cada um desses textos. Então, vamos a eles. Quero que observem que em Alberto Caeiro, em sua estética, se destacam o vocabulário simples e a valorização da natureza. Existe uma razão para isso. Lembrem que eu falei que os heterônimos eles apresentam características biográficas. Alberto Caeiro é um heterônimo caracterizado por Fernando Pessoa como um camponês. Daí o seu amor a elementos que integram essa natureza. O segundo heterônimo, Ricardo Reis, um médico de formação clássica, ele é um heterônimo de muita influência medieval e também de vocabulário erudito, vocabulário que também chamamos de rebuscado. Esse vocabulário rebuscado é, em geral, um uso de linguagem que está próximo de palavras incomuns, atípicas em relação ao nosso uso cotidiano. O terceiro heterônimo que destaco para vocês, o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é o sujeito da modernidade. É aquele heterônimo que vai expor com muito mais proximidade aos modos como nossa sociedade industrializada se organiza e quais são os efeitos disso em relação às experiências de vida individual. Para facilitar a nossa aprendizagem, o nosso entendimento sobre os heterônimos, elaborei para você um esqueminha que talvez facilite. Pois bem, eu disse que os heterônimos eles são personagens criados por Fernando Pessoa, personagens que apresentam elementos biográficos e estilos específicos de produção literária. Mas lembrem, esses personagens são personas, do latim, máscaras, máscaras que representam diferentes tipos sociais, representados por Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e aqui um quarto heterônimo, que também é chamado de semi-heterônimo, Bernardo Soares. Ele é considerado um semi-heterônimo, pois ele apresenta muitas características estéticas e estilísticas próximas daqueles textos que são assinados por Pessoa com o seu próprio nome. Importante lembrar que esses heterônimos, eles trazem para nós textos, portanto, com estilos diferentes. Então, como identificá-los? Eu tenho 3 sugestões de identificação dessas formas, que são elas: a identificação dos elementos pelo tema trabalhado ali no poema em análise, a verificação do tipo de vocabulário utilizado e também a percepção do modo como o tema foi trabalhado. De que maneira, por exemplo, nós poderíamos analisar um poema de Alberto Caeiro? Vejamos o poema que eu seleciono para vocês. Aqui nós temos um fragmento do texto Guardador de Rebanhos. Quero que percebam o tema trabalhado, o tipo de vocabulário e o modo como o tema é articulado durante o fragmento. Vamos à leitura dele. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza.
Nós observamos nesse texto, portanto, que o tema trabalhado ali diz respeito à natureza. Observamos também que as escolhas de palavras elas são muito aproximadas às palavras que utilizamos no nosso cotidiano. Palavras de um vocabulário da língua portuguesa de século XX em diante. Observamos que, ao trabalhar o tema natureza, a voz poética presente no fragmento faz uma comparação com um objeto, com um material concreto, que é o piano. E nesse caso, o objeto privilegiado é a própria natureza. Nesse caso, por meio do procedimento que eu sugeri anteriormente, existe uma maior facilidade na identificação e na interpretação textual. Pois bem, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre Fernando Pessoa e o modernismo. Eu deixarei para vocês aqui na descrição um link que leva a um álbum musical chamado Mensagem. Esse álbum ele tem interpretações musicais feitas por mais de 30 músicos, tanto brasileiros quanto portugueses, de poemas de Fernando Pessoa. Eu também espero que vocês acompanhem os nossos vídeos. Lembro que nós teremos aulas sempre publicadas nas segundas, quartas e sextas. Nas terças e quintas, vídeos com dicas de filmes, livros e séries, especialmente selecionados para você. Valeu, pessoal. Abração!